Olá! Tudo bom com vocês? Tô aqui até vestido mais bonitinho porque hoje é a nossa 10ª aula e eu acho que o 10 é um número para se comemorar. Ah, bom, esperando o pessoal chegar. Cris já chegou, Suzete já chegou. Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Sejam muito bem-vindos para a nossa 10ª aula. Vou falar de conteúdo especial porque está um pouquinho fora do tema, mas eu acho que vai ser um dos mais legais de todos. Hoje, então, a gente vai falar sobre a tal da lei da atração, o poder da atração. Tá legal? Vou dar mais aqui um minutinho, e aí se você está assistindo isso daqui de fora, se você não está vendo isso daqui ao vivo, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, ou então se você está vendo depois e não sabe do que se trata, isso daqui é mais um vídeo da sequência de vídeos do programa de desenvolvimento pessoal A Jato. Tem um grupo no WhatsApp que acompanha todos os vídeos, que o pessoal discute, que troca informações. E se você quiser fazer parte desse grupo, então pega na nossa descrição aqui no Instagram, ou se estiver no YouTube, tá aqui na descrição do vídeo, pega na descrição do nosso perfil, tá lá falando, tem lá o link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá legal? Bom, a gente já falou de um monte de coisa, a gente falou sobre como a mente funciona, a gente falou o que é hipnose, a gente falou das técnicas que envolvem o desenvolvimento pessoal de forma geral e, além disso, a gente falou como essas técnicas se integram hoje em dia. Tá? Eu falei sobre hipnose, falei sobre como a hipnose funciona no dia a dia, no nosso dia a dia, falei sobre o modelo da mente, como que a nossa mente funciona, como que o cérebro funciona de forma geral, claro, de forma lúdica, mas como que ele funciona. Falamos também sobre o que é PNL, né, os fundamentos da PNL. Falamos sobre o poder das metáforas, né? Ontem a gente falou sobre as metáforas dentro da PNL, que são as submodalidades, a utilização de submodalidades para mexer em sintomas. E hoje estamos aqui para falar de uma coisa quase fora da reta, mas vocês vão ver como tem tudo a ver, apesar de não estar dentro de nada, de nenhuma dessas técnicas especificamente. Tá? Estamos aqui hoje para falar sobre o poder da atração. A lei da atração, né? Eu quero falar para vocês, na verdade, por que a lei da atração é uma mentira que funciona. Mas é uma mentira, quer dizer, ou não. Cada um pode acreditar no que quiser. E eu estou querendo trazer para vocês a parte científica por trás da lei da atração, da tal da lei da atração que está em, por exemplo, o livro O Segredo, que fala muito sobre o seu pensamento e o poder que ele tem de atrair coisas para você. Tá legal? Tem muitos estudos que comprovam que isso funciona, mas exatamente por que funciona, tem outros estudos que explicam isso. E estou aqui para contar isso para vocês hoje. Então, sem mais delongas, quero começar falando sobre um ponto muito especial dentro da lei da atração, tá? Um ponto, na verdade, que é um dos pontos de estudo científico que é um dos pontos mais interessantes dentro disso que a gente chama de lei da atração, que é o neurônio espelho. Não sei se você já conhece, já ouviu falar de neurônio espelho, se não ouviu falar, eu te explico. O neurônio espelho é um mecanismo do cérebro, não tem nem diretamente a ver com o neurônio, mas é um mecanismo do cérebro que copia, ia falar mimica, mas não sei se essa palavra está certa, mas então é um mecanismo que copia, que observa e interage copiando alguma coisa que ele está vendo. Sabe o tal do bocejo? Quando alguém boceja e você quer bocejar junto e você sente aquela vontade de bocejar também? Então só de ver alguém bocejando, talvez só de imaginar alguém bocejando, né? E aí, como é que foi? Né? Só de imaginar, só de ver alguém bocejando, você já fica com vontade de bocejar também. E isso tem todo um estudo em cima disso que explica o porquê que isso acontece, o tal do cérebro observador e o cérebro que está, na verdade, assim, o que acontece no cérebro do observador para fazer com que isso aconteça. E o que isso tem a ver também com a tal da lei da atração, com o tal do poder da atração, né? Bom, antes de explicar exatamente isso, eu quero falar sobre como muita gente traz isso para o lado místico da coisa, falando que o cérebro emana ondas e frequências que interagem e atraem outras frequências,
e por isso as coisas são atraídas para nós. Por exemplo, se você está feliz, você está vibrando ou você está com o cérebro emanando frequências felizes e por causa disso você traz mais felicidade, você gera felicidade nos outros. Ok, respeito esse tipo de crença, porém quando a gente fala sobre estudos científicos em cima disso, esses estudos apontam um outro motivo. Por que eu estou falando isso? Só para destruir crenças? Não, porque a gente entender como funciona, na minha opinião, é extremamente importante e eficaz na hora de você aplicar esse tipo de coisa. E aí, voltando para o neurônio espelho, então, o que acontece? Se você está feliz e se você está realmente passando a felicidade, e esse passar a felicidade quer dizer através da sua linguagem corporal, através da sua expressão facial, através das suas palavras, da sua energia como pessoa que você está passando e está mostrando que você está feliz e está, enfim, está saltitante, está com aquela energia toda de felicidade, vai falar com alguém. O que acontece é que a outra pessoa, dentro do mecanismo de neurônio espelho dela, ela vai observar o seu comportamento e vai, na verdade, absorver esse comportamento. E aí a gente coloca outra palavrinha em jogo que é a empatia. Quando a gente fala de empatia, muitas vezes a gente fala de rapport, né? Rapport é um termo francês, vamos dizer assim, que fala, que significa mais ou menos gerar empatia, gerar rapport com alguém, criar rapport com alguém, você criar empatia, mais ou menos, mas mais ou menos entrar numa mesma sintonia que aquela pessoa, se identificar, né? O conceito de empatia significa você conseguir se colocar como se você estivesse na pele daquela pessoa, né? Vestir os sapatos daquela pessoa, metaforicamente falando, para sentir exatamente o que ela está sentindo, para se colocar no lugar dela. Então, isso é uma função que muitos animais têm, né? É um comportamento que muitos animais têm, inclusive nós seres humanos, que é um comportamento de manutenção da espécie, de proteção da espécie. Então, quando você vê alguém sofrendo, você tem uma grande chance de ter uma empatia por aquela pessoa e querer ajudá-la, porque dessa forma a gente consegue manter a espécie, tá? Só que acontece, você vê uma pessoa que está muito feliz e você tem uma empatia criada com ela, você se coloca no lugar daquela pessoa, mesmo que inconscientemente ou subconscientemente, você se coloca no lugar daquela pessoa e passa a sentir mais ou menos, né, aquilo que ela está sentindo. Você se coloca e começa a sentir, então, aquele tipo de sentimento que ela está sentindo. E isso deixa a pessoa feliz também. Na verdade, se a pessoa está feliz e você está sentindo, você começa a se sentir feliz também, porque você se conecta com aquela pessoa, se conecta no sentido de começa a lidar com aquela pessoa como se você também fizesse parte daquilo, como se você fosse parte daquilo que ela está te contando, que ela está te passando. E isso, então, faz com que você se sinta feliz por ela, né? Ou se você estiver feliz, a pessoa vai olhar para você, vai perceber isso e vai começar a ficar feliz também. A gente fala do bocejo, mas vocês já viram aqueles ataques de riso coletivo que acontecem? Tem alguns experimentos assim que as pessoas fazem, experimentos sociais que o pessoal chama, por exemplo, de um grupo de pessoas se espalhar dentro de um vagão do metrô e começar a rir bastante dentro do vagão de metrô, e isso vai contagiando as pessoas começam a ver uma outra pessoa rindo, e por algum motivo que você nem sabe por que aquilo começa a contagiar. Por quê? De certa forma você tem uma empatia por aquela pessoa, você vê ela rindo e rir é bom, então você vê a pessoa rindo, você se coloca no lugar dela, sente aquela mesma vontade de dar risada, mesmo sem saber exatamente o porquê. E isso faz com que você também comece a rir. E aí acontece a mesma coisa com outra pessoa que está observando, né? Outro observador se comporta da mesma maneira. E isso vai passando de observador para observador e vai contagiando. E aí quando a gente fala contagiar, é a mesma coisa que o bocejo, é a mesma coisa, né? Vamos dizer que é o mesmo mecanismo descrito pela crença de que você está emanando vibrações ou emanando uma frequência de alegria, de riso e tudo mais. Mas tudo vem, o conceito científico por trás disso, que fala do neurônio espelho, coloca o observador como peça-chave para sentir a empatia e reproduzir aquela sensação, aquele sentimento, aquela ação da pessoa, por exemplo, do riso. Uma outra coisa que é muito normal
da gente ver e ouvir falar, né? São que as pessoas falam, nossa, aquele ambiente é muito pesado, aquelas pessoas sugam minha energia. Eu não gosto de falar com tal pessoa porque ela suga a minha energia, ela me deixa para baixo, eu chego lá todo feliz e aquela pessoa suga a minha energia. Né? Ou eu sou muito aberto, eu preciso me blindar mais porque eu falo com as pessoas e essas pessoas me sugam, né? E eu não consigo trabalhar eu não consigo ficar perto dessas pessoas, de certas pessoas, porque essas pessoas sugam e me deixam triste, né? O que acontece nesses casos é o contrário do que eu estava falando. E aí também tem pessoas que têm mais ou menos facilidade de criar empatia. Tá? Pessoas com mais ou menos facilidade de criar empatia vão ter uma resposta como observador mais ou menos forte. O que significa isso? Que que pessoas diferentes vão reagir de forma diferente a um certo estímulo. Tá? Então, se duas pessoas diferentes, uma que cria muito mais empatia facilmente e outra que é mais fechada, tem mais dificuldade de se colocar, de se sentir na pele do outro, verem uma pessoa dando risada, gargalhando, uma pessoa que tem mais facilidade de criar empatia vai se colocar naquele lugar, vai começar a dar risada mais rápido do que a outra, que é mais fechada, é mais... enfim, ela se fecha mais para se colocar no lugar do outro, então ela tem mais dificuldade, ela leva mais tempo. Então uma pessoa vai rir muito rápido e a outra pode ser que olhe e fique se controlando daquilo. Ou por opção, ou porque já aprendeu esse tipo de comportamento, né? E aí eu quero só chamar a atenção para falar que a gente está lá no modelo da mente de novo, tá? A questão da empatia é um comportamento aprendido. Na verdade, a questão da não empatia é um comportamento aprendido. Tem estudos que mostram que a empatia é muito normal do ser humano. É assim, vem de fábrica, né? Bebês, eles olham e copiam. Bebês, eles estão sempre observando e copiando coisas. Crianças estão observando e copiando como uma esponja o tempo todo. Aliás, aí todo problema na criação de crianças, né? Todo não, mas muito do problema da criação de crianças que tem a ver com o exemplo dos pais, porque a criança está sempre uma esponja com tudo. A criança se coloca naquela situação, sente que está fazendo aquilo, tem vontade de fazer aquilo, aprendeu com aquilo, pega aquilo de exemplo. Então, criança tem uma facilidade muito rápida de puxar, tem uma facilidade muito grande de puxar coisas muito rapidamente, né? Então, se a gente coloca essas duas pessoas, né, uma delas pode ter aprendido a se fechar mais, se blindar mais emocionalmente, se bloquear para ficar mais sisudo e não ceder à risada. E outra pessoa pode ter aquela resposta automática mais livre de viu e permitiu que venha aquele sentimento e riu junto. Então, duas pessoas vão ter respostas diferentes, mesmo tendo o mesmo estímulo. Bom, isso é meio que óbvio, né? E aí a pessoa que chega e fala, nossa, eu estava em tal situação, fui falar com tal pessoa, estava muito feliz e aquela pessoa sugou minha energia, porque ela é muito negativa, porque ela tem uma energia muito ruim, ela é tipo um buraco negro que sugou minha energia. Ou, na verdade, aquela pessoa estava triste, ou ela tem já uma tristeza, vamos dizer assim, implícita, né? Ela aprendeu a ter um diálogo triste, ou ela aprendeu a ter um comportamento automático autodepreciativo, ou de tristeza, ou de peso, onde ela coloca peso nela mesma. E quando você lida com uma pessoa dessas, se você tem muita facilidade para gerar empatia e você se abre para essa situação, você vai começar a sentir muito rápido a mesma coisa que aquela pessoa está descrevendo para você. Você vai começar a sentir muito rápido aquele peso, aquele pesar, aquela dor daquela pessoa. E isso vai te tirar do seu estado emocional. E aí lembra agora, estou falando do estado emocional. Aquilo vai te tirar do seu estado emocional feliz, né? E vai te levar para um outro estado emocional de tristeza, um outro estado emocional de peso, de dor. Porque porque você está sentindo, está se colocando no lugar daquela pessoa, está sentindo aquela, está se conectando com aquela dor. Né? Muita gente, em vez de fazer um trabalho interno para se blindar disso e poder trabalhar o próprio estado emocional, aliás, as ferramentas que eu já passei até agora são ótimas para você poder trabalhar o seu próprio estado emocional quando você quiser. Tem muita gente que não sabe, não tem acesso a essas ferramentas e por causa disso elas acabam ficando à mercê de se conectar automaticamente com as pessoas e absorver as coisas negativas que as pessoas também têm para passar, as dores, os pesos, né, as angústias, tudo mais. E isso acaba trazendo as pessoas para baixo, em vez de manter as pessoas
no estado emocional de felicidade, por exemplo, que elas estão. Aliás, né, falando disso, já conectando, se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessas ferramentas, eu quero que você mande essa live para a pessoa, ou logo depois da live eu vou colocar um post aqui, eu quero que você pegue esse post, marque a pessoa e fale por que você está querendo, por que você está recomendando isso para ela. Tá? Então marca a pessoa, fala por que você está recomendando, manda essa live, manda esse vídeo do YouTube para alguém e fala por que você está recomendando isso para ela, porque ela tem o direito também de ter esse tipo de conhecimento, de se blindar e de ficar no estado emocional que ela escolher. Lembra que eu falei? O PNL tem como premissa de que as pessoas podem escolher o que elas vão sentir, como que elas vão reagir a coisas, e elas têm, sim, todo mundo tem o direito de escolher ser feliz. Tá? Então escolha ser feliz e escolha que outras pessoas também podem ser felizes e passe esses conteúdos para ela, tá legal? Bom, esse é o primeiro ponto quando a gente fala da lei da atração, que é o relacionado a sentimentos. Então o neurônio espelho tem toda essa mecânica que faz com que a gente, quando está feliz, atraia a felicidade, né? Então a gente gera a felicidade nos outros, ou quando a gente está triste, a gente gera tristeza nos outros. Quando as pessoas estão felizes ou quando estão tristes, elas geram felicidade, geram tristezas, e isso é um dos pontos que explica a tal da lei da atração, tá? Mas agora tem um outro ponto, que é o ponto, na verdade, que eu mais gosto de falar, porque ele é muito interessante. Antes de falar desse ponto, antes de começar a explicar desse ponto, eu quero falar sobre visualizações, quero retomar lá o que eu já falei algumas vezes sobre como o nosso cérebro não faz diferenciação entre o real e o imaginário. Sendo assim, isso tem diversos estudos que mostram que as áreas ativas do cérebro, quando uma pessoa está passando por uma situação, ou está visualizando, está vendo alguma situação, ou se essa pessoa está imaginando aquela situação, está visualizando mentalmente certa situação, as áreas do cérebro que são ativadas são as mesmas. Então a pessoa tem o mesmo tipo de sensação quando ela imagina alguma coisa ou quando ela vive aquela determinada coisa. E aí a gente pode começar a entender, então, por que falam que visualizações são maneiras de você atrair coisas para você. Tá? No próprio livro O Segredo, ele fala alguma coisa, não lembro exatamente agora, porque faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele fala alguma coisa sobre você colocar um cheque de $1 milhão na parede do seu quarto, no teto, todo dia antes de dormir. Você olha para aquele cheque, fica olhando aquele cheque, observando, visualizando. Ou então, sei lá, você quer um carro, começa a pensar naquele carro e pensa e visualiza aquele carro, se vê dirigindo aquele carro, visualiza aquele carro de diversas formas, e isso vai atrair aquele carro para você e você vai perceber, porque aqueles carros vão começar a chegar, sabe? Então, quanto mais você pensa numa coisa, você já percebeu que aparece mais essa coisa. Então, isso, cara, isso é a pura lei da atração, certo? Não exatamente, tá? Caramba, eu juro que eu me vi Marcelo Tais agora na câmera aqui. Então, não exatamente isso. Vamos enxergar isso de um jeito um pouquinho diferente através de um conceito que chama foco seletivo, tá? Esse é um funcionamento do nosso cérebro que é extremamente legal, né? Ele é extremamente útil, importante para a gente economizar energia e focar nas coisas que realmente importam para a gente. E a gente escolhe o que importa para a gente escolhe aonde é que vai estar o nosso foco. Então, vou passar um exercíciozinho rápido para a gente fazer agora, só para mostrar isso acontecendo para você, tá legal? Eu quero que você olhe em volta, de onde você estiver, dessa sala, carro, não sei. Quero que você olhe em volta e ache quantas coisas vermelhas você consegue enxergar em 10 segundos, tá legal? Então eu vou começar a contar agora, mais ou menos 10 segundos. Quantas coisas vermelhas você consegue enxergar em volta, valendo! 4, 3, 2 e 1. Ok, valeu. Sabe quantas? Quer comentar aqui? Comenta aqui. Quantas coisas vermelhas você conseguiu ver em 10 segundos? Talvez você perceba que você viu mais coisas do que você sabia que estavam aí. Você reparou que existem mais coisas vermelhas em volta de você do que você imaginava, certo? Porque você colocou foco no vermelho e viu coisas vermelhas, certo? Legal?
Só dois Marilis. Aliás, boa noite todo mundo de novo que chegou aqui. Legal, então. Agora, então, eu quero que você, sem olhar em volta, fale pra mim, nessa busca que você fez, quantas coisas de cor amarela vocês viram? Você não sabe me dizer, certo? Você não reparou nisso. E isso é o foco seletivo. Você deu foco no vermelho. E colocando o foco no vermelho, você começa a ignorar automaticamente todo o resto, porque o seu foco está no vermelho. Você colocou na sua cabeça que você está procurando vermelho, 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 e você para de olhar o resto. Né? Tem alguns vídeos muito interessantes que você, na internet, por exemplo, de uma galera jogando bola e fala para você, conta quantas vezes a bola passa de uma pessoa para outra, tal. Enquanto você está lá contando, passa um urso dançando, um cara vestido de urso dançando break, para no meio, faz um monte de coisa, vai embora e você não vê isso porque você está olhando para a bola, você está com foco em uma coisa específica. Agora, para pensar um pouquinho, quantas vezes no seu dia você para reparar no foco que você coloca nas coisas. Quantas vezes no dia, né? Quantas vezes na nossa vida, no dia, todo tempo, a gente não tá focado em coisas. Sabe assim, quando você tá procurando, sei lá, a chave de casa e você tá procurando, sei lá, o chaveirinho verde. Aí você começa a fuçar em tudo e você passa por um monte de coisa e você não vê o verde do chaveiro, mas a chave estava na sua frente, o verde estava escondido de alguma forma, você não viu e procura e jura que não tá em lugar nenhum e de repente aparece porque você tá procurando outra coisa, sei lá, e bateu o olho e viu a chave que era pintada de vermelho. Em vez de procurar o chaveiro verde. Porque muitas vezes a gente está com foco. E quando a gente coloca foco numa coisa, o nosso cérebro foca naquilo. Porque o foco ele vem daqui da frente, vem da parte analítica, vem da parte perceptiva do cérebro. E essa parte ela custa caro pra gente. A gente não tem como prestar atenção em tudo, né? Prestar atenção em tudo, o esforço para você prestar atenção em tudo chama Mindfulness. Um dia a gente chega lá, um dia não. Eu não estou previsto isso, mas se você quiser saber de Mindfulness, comenta e fala que quer, e aí eu posso fazer um vídeo extra só falando de meditação, Mindfulness e outra meditação interior. Mas isso é papo para depois. Então, quando a gente coloca foco em uma coisa, a gente não enxerga outras. Em compensação, aquilo que você tem foco começa a ser importante para você. E você começa a ver mais daquilo. Provavelmente você viu mais vermelho do que você sabia que existia. Você viu mais vermelho do que você imaginou que tinha. E você não viu o resto que você não estava procurando, que você não estava foco. Isso chama foco seletivo. Aí sabe aquela história? Nossa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar um Camaro amarelo, né? E aí você fala, nossa, eu quero um Camaro amarelo, e aí, de repente, começa a surgir Camaro amarelo na rua, né? Brota de esgoto. Não, na verdade, você começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. Você começa a prestar atenção em tudo que cerca o Camaro amarelo. Então, você, de repente, procurou alguma coisa e começa a ver mais daquilo. Você ouve pessoas comentando e pessoas que, na verdade, você não ia dar a menor importância para aquela conversa, mas como ela falou alguma coisa que chamou a atenção, o seu cérebro instantaneamente coloca o foco lá. Por quê? De alguma forma você está falando para o seu cérebro, isso é importante, eu quero isso. Isso é importante, presta atenção nisso. Isso é basicamente o mesmo mecanismo que os nossos queridos antepassados usavam lá, enfim, lá nos antepassados, para perceber um movimento no meio da selva, por exemplo, para se proteger de um animal, para perceber sei lá, um indício de tempestade ou alguma coisa, uma cor diferente de uma planta que representava perigo. Então imagina lá que, né, tá lá, sei lá, homem das cavernas no meio do mato caçando, fazendo alguma coisa, pegando frutinha, e ele sente um cheiro diferente. Aquele cheiro é muito importante, sei lá, o cheiro de onça, cheiro de bicho, de animal, vamos fingir que tinha dinossauro, né? Cheiro de dinossauro junto. Pensa que, né, nossos antepassados estão lá fazendo alguma coisa e ele tem que se proteger, e ele se protege colocando foco no que é importante. Então a gente veio desenvolvendo isso lá de trás para se proteger. A gente desenvolveu tanto que isso ficou enraizado na gente. Então, quando a gente tem foco em alguma coisa, a gente fala que aquilo é importante, tanto para o bem quanto para o mal, aquela coisa fica mais evidente para a gente. Quer um exemplo?
pega alguém que tem uma fobia, tá? Por exemplo, fobia de barata, que é fácil achar, quer dizer, não, que é muito difícil achar alguém que tem fobia de barata. Ninguém tem medo de barata no mundo. Então, pega alguém que tem fobia de barata. Você vai perceber, se você reparar numa pessoa que tem a fobia de barata, ou que tem qualquer tipo de fobia, tá? Você vai perceber o quanto essa pessoa dá foco para a fobia dela. Quanto essa pessoa vai perceber que existe uma barata a 200 metros dela, né? Porque em todo lugar o cérebro dela tá esperto para procurar aquela manchinha marrom, preta, escura, de qualquer jeito, ou que faz aquele determinado barulho. Travei aqui. Ou que tem aquele determinado cheiro de barata, e você vai perceber que aquela pessoa coloca um foco tão forte naquilo que ela é capaz de identificar uma barata do outro lado da rua, a um quarteirão de distância, do outro lado da sala que ninguém nem entrou ainda. Porque aquilo é importante, aquilo é salvador de vida para ela. Ela tem que enxergar aquele monstro o mais rápido possível, porque senão aquele monstro vai comer a cabeça dela. Então, percebe como o nosso cérebro coloca foco, e esse foco seletivo é o que faz a gente, de certa forma, atrair coisas que a gente quer, inclusive barata, para quem tem fobia de barata, né? Quanto mais foco você coloca naquilo, ao invés de você passar batido por baratas que estão na rua, porque você não está nem ligando para aquilo, você vai começar a perceber em todo lugar. Porque barata tem pra caramba, por exemplo, e você muitas vezes não vê isso, você não sabe que tem aquele tanto de barata porque você não olha. Mas quanto mais você pensa, quanto mais você dá importância para aquilo, mais você vê, então parece que você está atraindo mais daquilo. Se você quer aquele carro específico, aquela coisa que é extremamente importante para você, você vai começar a ver mais daquela coisa. E aí, quando a gente fala de objetivos e conquistas, existe uma coisa muito interessante, porque quando você coloca objetivos como foco, quando você coloca um objetivo como importância para você, quanto mais foco você coloca naquilo, mais você vai estar sempre na sua cabeça procurando maneiras de cumprir esse objetivo, mesmo que você não esteja pensando nisso conscientemente o tempo todo. Então, sempre na sua cabeça você vai estar dando um jeito, por exemplo, sei lá, você sei lá, vende carros, por exemplo, né? Você não quer comprar um carro, mas você vende carros. E aí você está sempre na sua cabeça, e isso é muito importante para você precisa vender porque você precisa de dinheiro, esse é seu trabalho, você está acostumado a oferecer carro para as pessoas, e de repente você está andando na rua e ouve alguém falando distante assim, nossa, eu estou precisando trocar meu carro, estou precisando comprar um carro. Imagina que essa pessoa, ela não importa se alguém está falando da crise na China, se alguém está falando do 11 de setembro, se alguém está falando sobre sei lá, sobre medo de barata, sobre hipnose, sobre desenvolvimento humano, não importa. Essa pessoa vai ouvir falar, quero comprar um carro, isso vai disparar um alerta na cabeça dela, porque isso é muito importante, ela aprendeu que isso é importante e ela vai focar naquela conversa. E talvez ela dê um jeito de chegar naquela conversa, abordar aquela pessoa, dar um cartão, falar alguma coisa a respeito, ajudar ela. Ou seja, a nossa cabeça vai ajudar a gente, esse foco seletivo vai ajudar a gente a criar oportunidades na direção daquilo que a gente tem como objetivo. Então, quando você tem um objetivo e aquele objetivo está realmente pronto na sua cabeça, você começa a criar oportunidades na direção daquele objetivo de forma automática, tá legal? Isso é um dos grandes pilares do poder da atração. Se você coloca para você que meu objetivo é ter R$1 milhão, tá legal. Então aquilo vai ficar tão forte para você que você vai começar a procurar como é que você pode ganhar 1 milhão, quais são as maneiras, você vai começar a ficar esperto e aprender cada vez mais a respeito disso. E aí você começa a ficar esperto para ouvir, de repente você ouve uma notícia de alguma coisa, de uma empresa que aconteceu determinada situação, e aí você já liga isso com, de repente, uma coisa que você viu que na bolsa, quando a empresa acontece tal coisa, aí você vai lá e pesquisa a respeito disso, e entende disso, e aí na pesquisa aparece um outro cara que está falando sobre um investimento especial, sobre uma oportunidade diferente, e que fala que você tem que guardar coisa, e aí quando você recebe um dinheiro, você lembra que tem que guardar, porque aquilo está muito forte para você. Percebe como uma coisa vai gerando outra, e não é simplesmente porque você está atraindo aquilo, né? Porque eu tenho grandes dúvidas de que se você sentar meditando na frente de um cheque de 1 milhão e passar lá um mês sem fazer absolutamente nada, vai simplesmente pipocar R$1 milhão em algum lugar para você, né? Eu acho que as chances disso acontecer são muito baixas. Então, o que a gente faz, na verdade, é usar a nosso favor toda a nossa capacidade,
de foco, toda a nossa capacidade de criação e solução de problemas de forma automática. E isso é o foco seletivo. Então, se todo dia de manhã você acorda e fala que o seu dia vai ser maravilhoso, que o seu dia vai ser ótimo, que você vai fazer isso e aquilo, e que você tem metas específicas e que você está querendo, sei lá, emagrecer, todo dia você coloca que você quer emagrecer, e isso é realmente importante para você, você vai começar a se preocupar mais e mais com isso, tá? Se isso é realmente importante para você, e aí tem uma coisa muito importante, que é a questão da intenção, tá legal? Por quê? Só imaginar por imaginar, ou só olhar por olhar, só olhar para o cheque, ou simplesmente falar, quero emagrecer, pronto, e vamos para a vida, né? Eu vou sair de casa para trabalhar, quero emagrecer, e aí vai na padaria e enche a cara com sonho, brigadeiro, pão, um monte de coisa que, enfim, coisas que engordam, que não vai dar muito certo, e você não faz exercício físico e não faz nada, isso não vai dar certo, né? Ou seja, não é só querendo, mas sim a intenção real, porque a sua intenção não é para os outros, a sua intenção real é para você, não é para os outros, é para você, não é para os outros, é para quem? Isso, você. A sua intenção é para você, e a sua intenção tem que ser lá de dentro, a sua intenção tem que ser de verdade, porque a sua intenção é o que vai educar o seu cérebro a colocar aquilo em foco de verdade e não simplesmente ser um mantra que você fala, né? É basicamente a mesma coisa que falam sobre preces, oração de forma geral. A oração ela tem que ter uma intenção real, porque senão não adianta nada você só falar. E a oração é uma forma de você colocar em foco aquilo que é importante para você. Se você está pedindo coisas em orações, essas coisas de certa forma vão ganhando importância para você e você vai ganhando força subconscientemente para ir na direção dessas coisas que você pede, para batalhar na direção dessas coisas que você pede, sem colocar crença nenhuma no meio, tá? Sem falar que é verdade, não é, que existe alguma coisa, não existe. Só tô falando sobre a parte do funcionamento da nossa mente que ajuda a gente em muitas maneiras nisso. Tá legal? E entendendo isso, eu quero que vocês tenham em mente que a intenção é real, é se movimentar naquela direção. Você quer emagrecer? Legal, vai pesquisar a respeito, vai ver o que é que emagrece de verdade, como que você pode fazer, como que as pessoas fazem. Usa lá da PNL que eu falei para você estudar a estratégia que as pessoas que emagrecem fazem para você poder emagrecer. Você quer parar de fumar? Vai pesquisar a respeito, vê como é que as pessoas fizeram para parar de fumar, vê quais são as maneiras que as pessoas acharam, vai ver sobre o quanto o cigarro faz mal de verdade, vai não simplesmente ter a intenção de pegar a caixinha de cigarro e dar risada da foto da pessoa morrendo que está atrás, mas sim tem a intenção de perceber que aquilo é realmente ruim para você, para sua família, para seus filhos, que aquilo vai gerar consequências ruins, é uma escolha que você está fazendo, porque você pode simplesmente escolher não fazer e lidar com as consequências e está tudo bem. Então, coloca na sua cabeça a intenção real, porque essa intenção ganha força pelo foco que você está colocando nela, ela vai ser entendida pelo seu cérebro como uma coisa importante, vai estar na memória, fortalecida a memória de acesso rápido e vai ser colocada no seu subconsciente como alerta, como alarme, tá? E isso vai fazer com que você se movimente cada vez mais na direção certa, tá legal? Basicamente, isso vai explicar o que é a lei da atração, então. Tá? Quando a gente fala de lei da atração, de forma geral, então a gente está falando tanto do comportamento de neurônio espelho, quando a gente fala de atrair, ou gerar nos outros, né? Atrair os comportamentos bons, a tristeza, a alegria, a energia dos outros, quando fala de atrair bondade dos outros, né? Bondade gera bondade, gentileza gera gentileza, atrair carinho dos outros, né? Quando você dá carinho, a pessoa se sente mais aberta e mais disposta a dar carinho para você. As pessoas que sugam energia, as pessoas que quando você gera tristeza, quando você recebe tristeza dos outros, né? Quando a gente fala de tudo isso, a lei da atração fala sobre você emanar coisas e eu estou falando sobre o nosso funcionamento do cérebro, do observador que copia coisas. E quando a gente fala também sobre a lei da atração para objetivos, para objetos, para conquistas de forma geral, a gente está falando também da parte de foco seletivo. Então, o neurônio espelho e foco seletivo são coisas muito importantes para a gente levar em conta na nossa vida. Isso é a lei da atração científica, tá legal? Esses são os conceitos científicos que embasam o funcionamento todo de que quando você visualiza alguma coisa, essa coisa
é mais fácil de ser atingida por você. Tá? Tem um ponto importante que eu nem cheguei a comentar, mas tudo que você faz na sua vida, toda atitude que você toma, todo comportamento que você tem, antes de você tomar esse comportamento, vamos dizer assim, na vida real, você tomou esse comportamento mentalmente, tá legal? Tem estudos que mostram que você decide geralmente 6 segundos, você toma decisões 6 segundos antes de você saber que tomou determinadas decisões. Tá? Então tem muita coisa que não passa pelo seu crítico, tem muita coisa que não passa na sua cabeça para você analisar, você simplesmente toma essas decisões e nem percebe isso. Então, esse é um ponto interessante, a gente saber que tudo que a gente faz, todo comportamento que a gente tem, a gente primeiro pensou nele, a gente primeiro criou ele, na nossa cabeça criou a situação, visualizou isso para depois executar. Tudo que a gente faz, a gente primeiro faz internamente para depois fazer externamente, tá legal? E ainda tem um outro bônus que eu vou colocar aqui, só para você entender, que tem a ver com crenças limitantes, tá? Eu já falei um pouquinho sobre crenças. Crenças são basicamente coisas que você acredita. Crenças limitantes, quando a gente fala, são coisas que muitas vezes são crenças, tá? São crendices, são coisas que você acredita e te limitam. Tá? Eu quero falar sobre isso rapidinho, porque como eu estou falando de foco seletivo, colocar foco em alguma coisa, atingir um objetivo, eu quero que você tenha em mente também o seguinte: você tem crenças limitantes. Elas não são limitantes de verdade, você pode atropelar elas, você pode passar por cima delas, é só você escolher fazer isso e fazer, colocar foco, imaginar, visualizar e fazer. Mas você tem crenças limitantes, todo mundo tem crenças limitantes, e essas crenças são hereditárias. Muitas, não posso falar todas, né? Mas muitas crenças limitantes são hereditárias, são herdadas. Herdadas em que sentido? Não é que vem no DNA, tem gente que fala que vem e tal, é muito discutido, mas assim, eu vou falar da parte comportamental, que eu posso falar pelos estudos científicos em cima disso. Na parte comportamental não vem no DNA, vem da parte que você aprende através dos exemplos. Lembra que eu falei, criancinhas são esponjas, aprendem. Você já foi uma criancinha, você já foi uma esponja e aprendeu. Com todo o sistema, com toda a sociedade, com seus pais, com seus avós, com sua família, com seus irmãos, enfim, com todo mundo que te envolve, né, com os amiguinhos da escola, professores e tal, você aprende coisas o tempo todo. E aí você acaba adquirindo certas crenças limitantes, certos tetos. Né? Eu gosto de falar como tetos porque é mais fácil de entender o que a crença limitante faz com você. Vamos dizer que você queira, não sei, ficar rico, por exemplo, tá? Mas você cresceu em um lugar onde ninguém era rico e onde as pessoas falavam que é completamente impossível ficar rico. Você nunca vai conseguir ficar rico porque ninguém fica rico. Você nunca vai conseguir ter dinheiro porque ninguém tem dinheiro. E é muito difícil ter dinheiro, é muito trabalhoso ter dinheiro. Ter dinheiro, inclusive, é coisa de gente ruim. Para ter dinheiro você tem que roubar, você tem que fazer mal para os outros. E você não é alguém que faz mal para os outros, então você não vai ter dinheiro porque não dá para ter, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é coisa ruim. Aquele cara lá que ganha dinheiro, ele é podre de rico, podre de rico, percebe? O poder que tem as palavras, né? Volta lá na linguística, na PNL, na análise linguística das coisas, o poder que tem cada palavra que a gente fala. Então a gente fala que o dinheiro é sujo, as pessoas que cresceram nesse ambiente vão acreditar que é difícil, que é impossível chegar em algum lugar, é impossível você chegar em determinado patamar, porque foi estabelecido um teto para você. Né? Geralmente o teto tem a ver com a sua geração anterior. Você vai observar a geração anterior, tios, pais, de repente irmãos mais velhos que serviram de exemplo, e aquele vai ser seu teto. Para você passar esse teto, e vai acontecer internamente uma briga, porque você passar do teto, você está meio que desonrando aprendizados que você teve, você está passando por cima de aprendizados e crenças que você absorveu. E aí muitas vezes a pessoa tem dificuldade, não sabe nem porquê, mas a pessoa tem dificuldade para de repente ganhar mais dinheiro, chegar mais longe na carreira, e viajar para lugares que outras pessoas não foram anteriormente, desbravar o mundo de formas diferentes e fazer coisas diferentes, tomar atitudes diferentes, escolher uma profissão diferente porque foi tão imposto, foi tão quisto pelos pais de repente que aquela profissão fosse daquela maneira, ou melhor, que você tivesse determinada profissão. Então perceba que existem tetos, as pessoas colocam tetos e expectativas, você aprende com a geração anterior, com seus exemplos, que existem
tetos e que você passar esses tetos é como se você desrespeitasse ou desafiasse essas gerações. Então, sabendo disso, não tenha tetos, tá legal? Então, usa todo esse conceito da tal da lei da atração para você colocar no seu foco seletivo o que é que você quer, para você gerar nas pessoas a sensação que você quer gerar. E vai ver em todas as outras aulas também, que tudo isso você não viu, tá? Se você está vendo só esse vídeo, vê os outros vídeos, vê as outras aulas, porque tudo está embasado nas outras aulas, está falando exatamente como funciona nas outras aulas. Então, não tenha o teto, coloca no seu foco seletivo, passa o que você tem de bom para os outros, gera nos outros a felicidade, a alegria, a energia nos outros, coloca no seu foco aonde você quer ir, independente de qualquer teto, independente do medo de desrespeitar alguém por estar sendo melhor, porque as pessoas que te querem bem só vão ficar felizes com a sua vitória. Tá legal? Então, não se limite pelos tetos, tá legal? Coloca no seu foco e vai para cima, coloca no seu foco, acredita e vai para cima, tem a intenção real de colocar coisas no seu foco, de colocar a coisa certa e atacar essa coisa como você puder e se permita sentir automaticamente, reagir, ir atrás do que você quer, porque você pode, todo mundo pode e você consegue com isso estando no seu foco. Ufa, e é isso que eu tinha para falar, só isso hoje. Quase 45 minutos de live e, enfim, quero agradecer a participação de vocês. Eu vou dar aqui enquanto eu falo de novo sobre o que é tudo isso. Eu quero que, se você tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário a respeito, se isso fez sentido para você, comenta aqui, fala aqui, manda para outras pessoas, clica no aviãozinho ali embaixo, envia para as pessoas assistirem isso, tá? Vai ficar por 24 horas no Instagram, vou colocar no YouTube também, então entra lá no grupo e participa. Que grupo? Você não sabe? Legal! Olha na descrição aqui do Casulo, na descrição do nosso perfil do Casulo, aliás, já segue a gente aqui no Instagram, olha lá na descrição tem o link para você fazer parte do grupo do WhatsApp, onde a gente passa esses conteúdos, onde a gente está dando 21 aulas, onde eu estou dando 21 aulas, falando sobre desenvolvimento pessoal. Se você tem algum tema que você queira muito saber, fala pra gente lá, fala pra gente aqui, manda direct, manda lá no YouTube, enfim, manda em algum lugar que a gente está recebendo em todo lugar. E, aliás, eu vou dar um parênteses aqui para agradecer pelos feedbacks, pelos comentários, pelos elogios que estão sendo muito legais, estão motivando a gente a fazer cada vez mais coisa. Então, muito obrigado para todo mundo que está interagindo, interage lá no grupo também. E se você estava aqui e assistiu, vai lá e comenta no grupo quanto esse vídeo aqui vai mexer na sua vida e por quê, quanto que esse conhecimento vai te permitir ter mais foco e por quê, tá legal? Vai lá, faz inveja pro pessoal que não assistiu. Vou enrolar para subir esse aqui também, só pro pessoal ficar curioso lá, tá? Não, brincadeira, vai estar compartilhado aqui já já. Então, é isso. Se você não sabe do que se trata, é um programa de 21 vídeos, 21 aulas com o tema de desenvolvimento pessoal. Tá legal? 44 minutos. Oi, Fê, que acabou de chegar só para falar tchau, porque já tá acabando. Mas pode assistir depois, que ficou muito legal esse vídeo todo. Bom, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Amanhã eu volto aqui com mais um tema. Amanhã eu coloco lá no grupo qual que é o tema de amanhã. Então, convidem as pessoas para assistir. Fala por que elas merecem esse tipo de conhecimento. Por que elas merecem se desenvolver. Por que você acha que elas merecem esse conhecimento e o quanto isso pode melhorar a vida delas, tá legal? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos vocês pelos comentários, pela interação, pelas respostas. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. E a gente se vê amanhã ou lá no grupo já, assim que possível. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço e até amanhã. A gente faz mais uma live, mais uma aula e tchau.